Se te converteres, ó Israel, diz o Senhor, para mim, e se retirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás: vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça. Nele se bendirão as gentes, e nele se gloriarão. Está falando se converteres a ele, ou seja, se converter à palavra dele, se andar de acordo com a palavra dele, não andar atrás do homem, mas da palavra dele, ele está falando claramente aqui que vai encontrar ele, ele vai vir e bendirão a gente, e neles se gloriarão. Ou seja, ele vai se apresentar a essa pessoa. Essa pessoa se converteu a ele através da palavra, não através do homem. Mas então, a pessoa tem de vir para a palavra de coração e querer realmente encontrar o Senhor, encontrar o Eterno. Porque do contrário, se for atrás do homem, não vai encontrar ele. O Espírito Santo quer dar um esclarecimento para todos vocês que vierem ouvir o Espírito Santo ministra o azeite na lâmpada. O Espírito Santo quer dar um esclarecimento que quando o Eterno fez o canal Espírito Santo Ministra, foi para explicar a apostasia. A igreja, a religião que pegou a palavra dele, se tornaram religiosos também. Então a palavra do Eterno na mão deles não passou de uma religião. Então o que o Eterno quer dizer é que a palavra do Eterno não está na mão deles, não é considerada só a eles, não pertence a eles. Vocês não têm que estar dentro daqueles prostíbulos, atrás de um teólogo, atrás de um pastor, atrás de um mestre, de um doutor, e seja lá quem ele for. Vocês não precisam mais ouvir ninguém, ouvir nenhum deles, porque foram exatamente eles, tornaram a palavra do Eterno uma religião. Isso não foi de hoje, isso é de uma longa caminhada. Isso tem muito tempo que vem transformando a palavra do Eterno em uma religião. Não foi de hoje, é de muito tempo atrás. Mas o Eterno hoje se refere a eles como a apostasia, porque é eles que estão com o poder da palavra hoje. Hoje é eles que dizem que só é salvo se tiver no covil deles. Só é salvo se tiver um pastor lendo a palavra para você. Se tiver um teólogo lendo a palavra para você. Se você está na sua casa lendo a sua Bíblia, você é um condenado. Você está perdido. Você não tem salvação. Porque eles confinaram a palavra ao covil deles e eles dizem que a salvação só está lá. Então o Eterno quer dizer a todos que participarem do azeite na lâmpada do Espírito Santo Ministra, que não confiou a palavra a eles, não deu ordem a eles para trazer a palavra para o cativeiro deles e ter domínio da palavra. O Eterno não permitiu, eles fizeram isso por conta própria, porque quando o Eterno fala a eles, são os anjos caídos, e Lúcifer é o anjo caído. Então toda vez que o Eterno se referir a quem fez isso com a palavra do Eterno, transformou a palavra do Eterno em uma religião e confinou naquele covil de igreja evangélica, sempre o Eterno vai dizer que foram os anjos caídos. Mas os anjos caídos são espíritos e eles precisam de corpos. Então, através dos corpos daqueles homens que se dizem pastores, se dizem líderes, se dizem teólogos, se dizem estudados, conhecedores, o Espírito Santo não vê eles conhecer nada, entender de nada. A única coisa que eles entendem é da arte de mentir e enganar, e ter o controle, o domínio e o comando das pessoas inocentes, desprovidas de conhecimento e entendimento na palavra. Então, sempre que o Espírito Santo se dirigir a eles, são os anjos caídos, que usa aqueles homens. E também tem eles, os anjos caídos que nascem em um corpo igual ao de vocês, que vivem nessa terra igual vocês vivem. Então eles também são os líderes, eles são os mestres e eles são os de nomes, os que estão acima dos outros, que têm os cargos importantes, que são os maiores, os pastores menores, teólogos e por aí vai esse pessoal que tem o domínio da palavra, o controle da palavra. Então o Eterno quer deixar bem claro para todos que seguem o canal Azeite da Lâmpada, Espírito Santo Ministra. A palavra não pertence a eles, a palavra não é deles, apostataram da fé, eles não têm a palavra, eles não têm o Espírito Santo, eles têm um livro chamado Bíblia que eles manipularam e controlaram. E eles têm a interpretação da palavra. A palavra não é interpretada. A palavra é o Espírito Santo que abre a palavra e abre o entendimento. Então, na condição de escritura sagrada,
para abrir a palavra e ter o entendimento pelo Espírito Santo, eles não têm. Porque o Eterno não considera esse nome Bíblia a palavra dele. O Eterno considera as Escrituras Sagradas a palavra dele. Então, quando você lê a palavra do jeito que eles fizeram, com capítulo, versículo, título e subtítulo, aí você está lendo na condição de Bíblia, o livro que eles montaram. Mas quando você lê folha por folha, página por página, e você não lê na condição de pular capítulo e versículo, então você está lendo na condição de Escritura Sagrada. E não importa o que eles fizeram, a manipulação que eles fizeram, como eles modernizaram, como eles trocaram as palavras, como eles ocultaram coisas e acrescentaram coisas, não importa. O Espírito Santo conhece a palavra. Quando você vem para as Escrituras Sagradas, é o Espírito Santo quem lhe instrui, é o Espírito Santo quem lhe ensina, é o Espírito Santo quem lhe abre a palavra. Por isso que não é Bíblia, é Escritura Sagrada. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui que o Espírito Santo está tratando através desses vasos do Espírito Santo para trazer uma realidade para vocês. O Espírito Santo não está aqui falando com a igreja evangélica, não está aqui falando com a igreja católica. O Espírito Santo não tem essas duas como igreja para dizer que é o corpo do Filho do Eterno. Não, aí é Jesus. É uma religião onde o Deus é Jesus. A católica é outra religião, onde o Deus é Jesus. Então, portanto, aí não tem Salvador. Aí não tem salvação, porque Jesus não salva ninguém. Ele é o próprio Lúcifer. Então, o Eterno se dirige agora aos anjos arrependidos. Ele não tem mais povo separado na terra. Ele não tem mais povo exclusivo seu. Quando ele chamou Abraão e separou do seio de Abraão aquela nação que conhecia o único Deus soberano, o Altíssimo, foi num único propósito: aquele povo não se misturar com os deuses, com a contaminação dos deuses, os demônios, que sempre se passaram por deuses na terra. Então o Eterno separou aquele povo de Abraão da contaminação dos deuses, com um único propósito: Yahushua nascer da nação de Israel. Então aquele povo não podia ser contaminado, aquele povo não podia ter vários deuses, aquele povo tinha que ter o Criador, que criou todos vocês. Não pense vocês que o Criador criou só o povo de Abraão, que ele era o único Deus de Abraão, apenas por ser o único Deus de Abraão. Não, ele é o Criador. Ele criou todos vocês moradores da terra. A humanidade foi o Eterno quem criou. Esse que fala com vocês foi quem criou todos vocês. Então quando o Eterno chamou Abraão e separou dos deuses para eles não servir outros deuses, foi para eles não ser um povo contaminado, corrompido pelos demônios. E Yahushua nascer da nação de Israel, foi só por isso. Então, agora que Yahushua veio, Yahushua já morreu, já ressuscitou, já derrotou o anjo caído, já trouxe a palavra, a salvação, a vida eterna para vocês. Então agora o Eterno não se dirige exclusivamente a nenhuma religião. O Eterno não tem religião, o Eterno não é religioso. O Eterno é a vida eterna. E Yahushua, o filho dele, veio trazer a vida eterna. A palavra é a vida eterna. Yahushua não foi um revolucionário, Yahushua não foi um profeta, Yahushua não foi um sábio. Yahushua é o filho do Eterno, o filho. Que Yahushua foi a manifestação do Eterno nessa terra, como único Deus, único, Criador do mundo, Criador de vocês, Criador de tudo que existe, Criador do universo, Criador de tudo que é visível e invisível. É desse Criador que Yahushua veio na terra revelar esse Deus único, soberano, Criador, eterno. Foi esse que Yahushua veio revelar, esse Deus único, único Deus. Não existe a questão de um único Deus apenas porque a pessoa só tem um Deus. Isso não existe. Quando o Eterno diz único Deus, porque ele manda em tudo e em todos. Ele manda em Satanás, ele manda nos demônios, ele manda em tudo. Ele é o Criador, ele é o soberano. Ele criou Satanás, ele criou os demônios, ele criou todos vocês, anjos. Ele é o Criador soberano, único Deus Criador. Que esse nome Deus não existe, isso é um título. Apenas o Eterno usou esse título para identificar vocês quem é Ele.
Mas ele não criou o anjo caído como demônio, como morte. Foram eles que morreram. Eles que fizeram uma rebelião no céu. E eles não se arrependeram. Eles morreram. Eles são a morte. Então por que vocês são anjos arrependidos? Porque na rebelião vocês se arrependeram. Então depois da vinda de Yahushua, quando Yahushua morreu e ressuscitou, Yahushua é a vida eterna. Yahushua é a palavra. Então você não tem outra condição de voltar para o eterno, senão pela palavra do eterno. Ainda que você é um anjo arrependido e você pertence ao eterno, você não vai voltar senão pela palavra. Você não tem outro jeito, você não tem outro meio. É unicamente pela palavra que você vai voltar. E não existe esse negócio de trindade, três Deus. Isso não existe. Existe o único Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E Yahushua é quando ele veio aqui na terra, ele criou um corpo para a palavra dele. Mas um corpo que lá no reino dele está independentemente dele. E Yahushua está lá. E Yahushua não é um Deus. Yahushua é o Filho do Eterno. O Eterno é que é o Deus único. Então ele criou Yahushua o corpo para a palavra dele vir. Mas Yahushua tem alma e espírito. Na semelhança de vocês, alma e espírito. E tinha o próprio Eterno, a palavra, dentro dele. Então, Yahushua, aquele corpo com alma e espírito, consciência viva, mas o Eterno estava dentro dele. O comando da vida de Yahushua, o Eterno, a palavra. Então, quando você aceita Yahushua, você aceita o Deus único. O Deus único. Yahushua nasceu na mesma forma de vocês. Na mesma forma de vocês. Unicamente com uma diferença. Unicamente com uma diferença. Yahushua não nasceu do ajuntamento de uma mulher com um homem. O Eterno fez esse milagre dentro de Maria e Yahushua ser gerado. E quando Yahushua nasceu, a Maria continuou virgem. Simplesmente o Eterno tirou Yahushua de dentro dela no tempo de nascer. Mas Yahushua veio para essa terra e ele também sofreu. Ele sofreu, mas ele tinha a palavra viva. O Eterno estava dentro dele. Então Yahushua não era Deus. Era o Filho de Deus aonde Deus estava. Deus estava. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, porque o Pai estava dentro dele. A palavra, em Yahushua. E em Yahushua, o Pai estava a essência completa, a plenitude do Eterno. Hoje, quando vocês têm o Espírito Santo, vocês têm em parte. Mas Yahushua tinha a plenitude. Vamos dizer que Yahushua era o próprio andando na terra, mas não na plenitude em poder. O poder supremo e soberano, aonde ele está lá no trono, que ele é um fogo consumidor. Ele não estava nessa forma em Yahushua, mas na forma onde Yahushua era um corpo de carne e o Eterno estava com ele, dentro dele. Yahushua nunca disse que ele era um Deus caminhando na terra. Ele sempre disse que era filho de Deus. Então Yahushua não é um Deus, é o Filho de Deus. Mas Deus estava dentro de Yahushua, dentro do corpo de Yahushua. E hoje lá no reino do Eterno, Yahushua está lá. E está lá, independentemente do Eterno. Mas quando vier nas nuvens para resolver a situação da humanidade, o Eterno vai vir de novo em Yahushua para resolver a situação da terra. E depois que resolver a situação da terra, Yahushua volta à posição de filho de novo e continua vivo lá, independentemente do Pai, Yahushua. E o Espírito Santo também, independentemente do Pai. E o Espírito Santo é o Pai, mas pode ser independentemente do Pai. Isso é um mistério do Eterno. Mas não quer dizer que o Eterno é Deus, e Yahushua é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Não, o Espírito Santo e o Eterno são os mesmos. O Deus único, soberano Criador. E Yahushua, o Filho, que veio aqui nesse mundo para o Pai ser revelado nele. Então Yahushua é a revelação do Deus único.
Então, quando você aceita Yahushua como seu Salvador, você está aceitando o Eterno como seu único Deus, que na verdade não é Deus, é seu Pai. Você está aceitando voltar para o reino, você está se reconciliando com o Eterno e você está aceitando que Ele é o seu Pai. E você quer voltar para o reino com Ele, porque o Eterno criou filhos, anjos, filhos. Então todos vocês, anjo arrependido, vocês são filhos do Eterno. Por causa da rebelião, vocês vieram para essa terra, que vocês nasceriam no jardim. Mas o anjo caído foi lá e fez vocês morrerem e nasceu nessa terra. Então por que vocês estão aqui? Para que vocês estão aqui? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Vocês nasceram aqui para vocês encontrar a palavra do Eterno, para pela palavra vocês serem resgatados de volta para o Eterno, de volta para o reino. Mas como vocês estão no reino do anjo caído, o reino da ciência do bem e do mal, o anjo caído criou todo tipo de religião. Criou todo tipo de religião para espalhar vocês pelas religiões do mundo, para vocês se perderem nas religiões. E ele transformou a palavra do Eterno em uma religião e confinou a uma religião com um Salvador chamado Jesus, que é o próprio Lúcifer, que lá não tem salvação em lugar nenhum. Eles são religiosos igual vocês, não tem diferença de vocês. Então o que o Eterno está alertando vocês? Está alertando isso, que o mundo agora, a terra, só tem agora duas formas. Na verdade, não vamos dizer forma. Está dividido em dois grupos. Está dividido entre os anjos caídos, nasce aqui na terra, e está dividido entre os anjos arrependidos. Anjos caídos não pode voltar para o reino do Eterno, não pode aceitar a palavra, porque o anjo caído está morto, não tem salvação, não tem vida eterna para ele. Anjo arrependido tem a oportunidade de voltar, mas não importa a sua religião, não importa o Deus que você segue, não importa o Deus que você cultua, não importa o que você faz da sua vida, não importa. Esse Deus não vai te salvar. Essa tua religião não vai te salvar. Os anjos caídos criaram essas religiões apenas para dispersar vocês, para espalhar vocês, e vocês não vêm para a palavra do Eterno. Os anjos caídos transformou a palavra do Eterno em uma religião e confinou dentro de uma religião para vocês não conhecer a verdade. Foi um meio que ele teve de prender a palavra, de manipular a palavra, para que vocês não lessem, não interessassem em ler, não se importasse em ler, porque eles cortaram em capítulo e versículo. Ninguém vai entender um livro que vai ler cortado em capítulo e versículo. Então eles trouxeram a ideia que precisa de alguém para ler para vocês, aonde eles confinaram a Bíblia e transformou numa religião, convenceu todo mundo que ninguém entende a palavra, ninguém entende, precisa de alguém para ler, alguém que entende. Agora vocês analisam uma coisa, ninguém entende, então por que eles lá entendem? Ninguém entende, então como eles lá entendem? Bom, eles têm as interpretações deles, que cada um tem a sua. Cada um fala o que quiser, do jeito que quiser, como quiser. Naquela condição de manipular a pessoa e ensinar o que eles quiserem. Porque eles não têm o Espírito Santo, então eles também não entendem. E qual o propósito de vocês não entender? Quem vai entender um livro cortado em capítulo e versículo? Eles também podiam não entender, que eles lêem também assim. Então por que eles entendem e vocês não entendem? Porque eles vêm com as interpretações que eles arranjam o meio de enganar vocês. Então vocês, confinados na religião evangélica, vocês vivem nesse meio e passa para as pessoas lá fora que não tem nada a ver, que só vai ser salvo no covil de vocês. O Eterno está acabando com o covil de vocês. O Eterno está libertando a palavra dele e tirando do poder, da autoridade, do domínio de vocês, porque o Eterno nunca mandou vocês confinar a palavra dele em religião nenhuma, e nem transformar em religião, e nem cortar em capítulo e versículo, para ocultar a verdade, esconder a verdade, para ninguém conseguir ler a palavra e saber sobre a salvação, a vida eterna. Então o Eterno liberta a palavra dele. E o Eterno diz que agora o mundo está dividido em duas partes. Os anjos caídos, que nascem em um corpo igual ao de vocês, e caminha e anda no meio de vocês e vive com vocês, com uma única diferença. Não tem salvação, não tem vida eterna, estão mortos. Então, a palavra do Eterno que o Pai liberta, põe em liberdade, é para vocês, hoje arrependidos. Para vocês virem para os dois canais, para vocês se voltarem para a palavra, porque a palavra é para todos os anjos arrependidos.
Qualquer pessoa que caminha nessa terra, qualquer pessoa que respira nessa terra, não importa onde ela mora, não importa o que ela faz, não importa a religião que ela está servindo, não importa o Deus dela, não importa. Nada mais importa. Só importa o que o Eterno está fazendo. Só importa o que o Eterno trouxe, essa revelação que o Eterno trouxe. Só importa você ouvir o Eterno agora. Vim para os 2 canais. Azeite na lâmpada, Espírito Santo ministra. Vim para a palavra. E vocês podem ter certeza que o Espírito Santo vai encontrar vocês. E vocês vão conhecer o caminho da verdade. E vocês serão iluminados. E vocês poderão se preparar para o arrebatamento. Então o Eterno quis dar essa palavra para vocês saberem do que se trata esses 2 canais. Não se trata de religião. Não se trata de religião. O Yahushua não trouxe uma religião. Yahushua trouxe salvação, vida eterna. Os anjos caídos que criaram todo esse problema. Os anjos caídos que trouxeram esse monte de religião. Os anjos caídos que se passam por Deus nas religiões que vocês servem a eles. E o anjo Samael, o Lúcifer, popularmente conhecido por vocês como Satanás, é o Deus superior, a quem todos chamam de Deus. Então agora vocês têm a verdade, vocês ouviram a verdade. A única coisa que o Eterno quer é que vocês abandonem os anjos caídos, abandonem Lúcifer e venham para os 2 canais, venham para a Bíblia, que é escritura sagrada, porque o arrebatamento vai acontecer. E quando o arrebatamento acontecer, quem não se preparar, quem não subir, vai dar a sua vida para ser salvo. Vai morrer pela sua fé. Que sua fé? Sua fé na palavra, sua fé em Yahushua, sua fé no único Deus. Vai morrer pelo único Deus. Vai morrer pelo soberano, vai morrer pelo eterno. E Yahushua, a revelação do soberano, a revelação do único Deus, a revelação do eterno. E depois que todos que for dar a vida morrer, subir, for para o reino do eterno, e Yahushua vem unicamente para sentenciar o restante que ficou ao lago de fogo. Então vocês não esperem mais nada bom dessa terra, vocês não façam mais planos, vocês não arrumem suas malas para viajar, não arrumem suas malas de passeio, vocês não planejem mais nada, vocês não vivam esse mundo como se está tudo bem, a vida segue, o mundo continua. Vocês vão ser pegos de surpresa. Na hora que o arrebatamento acontecer, aí vocês vão ver e entender do que esses 2 canais tratam. O que esses 2 canais vieram alertar vocês, para vocês fazer uma decisão, para voltar para o Eterno, voltar para a palavra. E mais esses 2 canais que o Eterno trouxe, nessa revelação dos últimos dias. Então foi isso que o Eterno quis esclarecer. A palavra agora não vai mais tratar de religião. Religião específica, vai tratar de anjo arrependido. O chamado é para os anjos arrependidos. Arrepender do seu mau caminho, de seguir os demônios, ter os demônios como deuses e Lúcifer como Deus. E se voltar para o Eterno. E o Eterno deixa essas 2 portas abertas. O Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada, desses 2 canais. E a palavra que já estava aqui. Essas portas estão abertas. É a última chamada. O Eterno está chamando vocês. Não tem mais ninguém inocente nem desavisado, depois de tudo que o Eterno falou. O Eterno tinha falado sobre os demônios que estão aqui nessa terra, que eles estão em um corpo igual ao de vocês. Vocês não têm noção que ali é um demônio, mas o Eterno sabe. Está falando porque é. Você pode ser casado com um, você pode ter um filho que é um, você não tem noção, você não tem ideia. Então o que o Eterno quer dizer? Dos anjos caídos, que estão nos corpos de carne igual a vocês. Eles casam, eles têm família, eles têm comércio, eles têm uma vida normal igual a sua. Só que ela é um demônio dentro daquele corpo. Quando você vê uma pessoa que ficou lá muito irado, muito bravo, muito nervoso, pegou uma faca e partiu para cima de outro, aí você tem noção do que o Eterno está lhe dizendo. Um filho matar o seu próprio pai, uma mãe matar a sua própria filha, aí você tem noção do que o Eterno está dizendo. Quando acontece umas tragédias aí nas famílias, que alguém fica sem acreditar que aquele rapaz matou seu próprio pai, aquele irmão matou aquela irmã, anjos caídos no meio dessa família. Então o Eterno também falou dos anjos arrependidos. Qual é o caso dos anjos arrependidos? Os anjos arrependidos têm uma alma
e uma consciência viva que habita nesse corpo de carne. Esses são os arrependidos, tem uma alma e consciência. E o corpo lá que é o demônio não tem alma nem consciência, é apenas o demônio naquele corpo e acabou. Mas vocês são arrependidos. Vocês têm um demônio no corpo de vocês, mas você é alma, consciência. Você está nesse corpo, mas o demônio está em você, na sua alma. Olha a diferença. Naquele corpo de carne é o próprio demônio, não é alma nem consciência, é um demônio naquele corpo. Você é arrependido, você é uma alma consciência, mas o demônio está na sua alma. Então por que você precisa vir para a palavra do Eterno? Por quê? Porque o seu Deus da sua religião e a sua religião não vai libertar você desse demônio. Não vai arrancar esse demônio de você. Então é esse demônio que vai te condenar ao lago de fogo. É esse demônio que é a morte. É esse demônio que é a morte que vai te levar para a segunda morte. Então, anjo arrependido, se você não quiser que esse demônio que está em você, no seu corpo, na sua alma, leve você para o lago de fogo, que é a segunda morte, então você não tem saída. A sua saída é a palavra do Eterno. A sua saída é Yahushua, que veio aqui na terra, morreu, ressuscitou, venceu Satanás, venceu os demônios para libertar você deles. Então, se você aceita Yahushua como seu salvador, seu libertador, você vem para os canais, você vem para a palavra, é o Espírito Santo quem liberta você. Mas se você não ligar para os canais, não ligar para a palavra, esse demônio não vai sair da sua vida. Aí o arrebatamento acontece, você fica. Aí você vai para aquela situação de dar a sua vida para ser salvo. Porque esse demônio só vai sair do seu corpo quando o seu corpo morrer. Então, quando você aceita a palavra, anjo arrependido, é a palavra que te liberta do demônio, no seu corpo. Mas se você não aceita a palavra, você não vem para os canais como o Eterno está te mandando, você não vem para a palavra, as escrituras sagradas, esse demônio vai ficar no seu corpo. Esse demônio é a condenação eterna, é o lago de fogo, é a morte eterna. Então, você ficando depois do arrebatamento, aí você vai lá para a cadeira da tortura, para você dar a sua vida. E você ainda vai passar por esses dois canais. E você ainda vai voltar para a palavra. Porque se você ficar depois do arrebatamento e você não for encontrado pelos anjos do Eterno, para você vir para esses dois canais, para você vir para a palavra, você já está no lago de fogo. E a tua religião não vai te livrar do lago de fogo. O teu Deus não vai te livrar do lago de fogo. Porque ele vai também para o lago de fogo. Então você, religioso, que está com um demônio aí dentro do seu corpo, na sua alma, você, anjo arrependido, religioso, que tem alma e consciência, o demônio está aí dentro de você, na sua alma. E se você não vir para os dois canais, e você ficar para depois do arrebatamento, e você também não vir, esse mesmo demônio que está no seu corpo, é ele que vai te condenar ao lago de fogo. Então a sua ida para o lago de fogo, depois do arrebatamento, é uma questão de dias. Porque mais cedo ou mais tarde, esse demônio vai te levar para o lago de fogo. Então você só tem unicamente essa saída. Você vir para esses dois canais. E a palavra, as escrituras sagradas, para ver se porventura você participa do arrebatamento. Você ficar, você não encontrar esses dois canais, você não encontrar a palavra, um anjo do Eterno não te encontrar, você já está no lago de fogo. Vai ser uma questão de apenas você ser morto por alguma circunstância que lhe aconteça. Porque as pessoas, depois do arrebatamento, elas vão estar muito vulneráveis à morte. Elas vão ter morte instantânea, elas vão morrer de repente, elas vão morrer do nada. Então, quem não foi encontrado pelos anjos do Eterno, esse demônio que está no seu corpo, que é a morte, vai te levar imediatamente para o lago de fogo. Foi só isso que o Eterno quis te lembrar. Não se esqueça. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o caminho de lavoura, e não semeeis entre os espinhos. Ele está falando para as pessoas preparar a lavoura, preparar o terreno. Não semeia entre espinho. O que é espinho? Espinho é um demônio. Não adianta a pessoa vir para a palavra dele sem expulsar esse demônio, esse espírito. Tem de se esforçar a obedecer a palavra do Senhor. Tem de se esforçar para praticar e pedir a Deus ajuda para poder praticar. Agora, se você vai semear a palavra do Eterno,
tendo um espírito dentro de você, você não vai conseguir obedecer, porque esse espírito ele vai te levar para o lado do que diz da parábola lá do espinho. Ela vai se preocupar mais com as coisas desse mundo, com o bem-estar, com prosperidade, que é isso que as religiões tratam. Está levando as pessoas para o lado do espinho. Por isso que a palavra do Eterno não funciona, não muda a pessoa. A natureza da pessoa continua a mesma, porque existe um espírito ali dentro daquela pessoa. Aquele campo está contaminado com espinho. Então não adianta querer praticar a palavra, querer ser nova criatura, se não tirar esses espinhos, que são os espíritos nas pessoas. Porque a palavra do Eterno é semente. O seu corpo é o campo. Então você tem de limpar. Não vai querer que esse campo fique sujo. Primeiro você tem de arar para poder plantar. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai o prepúcio do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da maldade das vossas obras. Tem de circuncidar o Senhor, tirar esse mal de dentro do seu coração, limpar seu coração, que é esse mal que está dentro de você, que é um espírito. Tira esses entendimentos que você recebeu lá no homem, lá que também é um espinho, que espinho também significa os anjos caídos, que é o que diz lá na parábola. Então, tira essa maldade, tira esse mal, porque se você não mandar esse espírito embora, se esforçar, vir para a palavra do Eterno e buscar apenas a sua salvação, você lê a palavra do Senhor apenas para a sua salvação, não é para se enriquecer nem ter nada nesse mundo. Então, quando o Eterno vê isso dentro de você, que você quer a vida eterna, ele vem e limpa seu coração. Ele vem com o Espírito Santo e limpa você completamente, porque você sabe que você agora está sincero, você quer a salvação. Você não está buscando nada para esse mundo. Você quer ser salvo. Você foi condenado lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. Você recebeu essa natureza maligna, que é a natureza de Satanás. Então você tem que tirar esse espírito de dentro de você, essa natureza ruim, para poder não ser condenado. Porque se você não tirar essas maldades, você vai ser queimado junto com ele. Então é isso que o Eterno está falando. Se converta a ele, converta a palavra dele. Não queira nada desse mundo, só apenas a salvação. Vai a palavra do Senhor só com esse intuito, salvação. Não quero mais nada. E você verá que o Senhor vem até você. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos na cidade fortificada. Essa cidade fortificada é o entendimento carnal, é o entendimento que o inimigo colocou em você, colocou através de uma religião. Através de alguém que ficou falando algo para você sobre o Filho do Eterno. Quando você vir para a palavra, para você poder entrar dentro dessa cidade fortificada e tirar tudo o que não presta dentro dela. E declarar a palavra de Deus ficar dentro de você. Você é a cidade fortificada. Para você entender que quando você vai falar a primeira vez a palavra do Eterno para alguma pessoa, a pessoa fica achando ruim, ficando braba. Porque ali a cidade está fortificada, ali está um demônio ali dentro, não deixando que a palavra de Deus penetre naquela alma que está lá dentro, para ela escutar e voltar para o Senhor. Então é disso que está falando, você é a cidade fortificada, tem um espírito ali dentro, então você tem de romper isso aí. Ou seja, tocando essa trombeta, falando a palavra do Eterno, falando até quando ela penetra lá dentro da sua alma, e sua alma fica forte e você consegue vencer esse espírito. Você consegue não obedecer mais ele. Por isso que é bom o jejum. Então, quando você jejua e começa a ler a palavra do Eterno, sua alma vai ficar fortificada, sua alma vai ficar forte. Ela vai ser mais forte do que a sua carne, porque o espírito ele atua na carne, no desejo e vontade. Quando você se fortifica no jejum e na oração, sua alma fica forte. Então você consegue vencer todo o desejo e vontade que vem, que é contra a palavra do Eterno. E aí você vence. E você penetra nessa cidade fortificada, que é a palavra do Eterno. Depois que você ouve a palavra do Eterno, que a palavra dele entra dentro da sua alma, do seu espírito, agora é a sua alma que fica fortificada. Você transformado agora na cidade fortificada. Agora você vai direto em rumo a Sião.
Agora você vai direto, buscando, lutando e seguindo para a salvação, que é a Sião. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi e não vos detenhais, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Então, depois que você buscou, realmente passou a salvação, você não quer mais viver nessa terra, você não quer mais nada desses espíritos imundos habitando em você. Isso aqui agora buscar o Espírito Santo, buscar a salvação. Agora você está livre dessa grande destruição que está vindo aí, que ele está declarando que vai vir essa grande destruição. Agora você saiu fora disso aí. Agora você vai direto a Sião. É direto para a salvação. Você não vai ficar aqui nessa terra para essa grande destruição. Porque essa terra vai ser destruída por causa dos demônios. Já como você está saindo fora deles, então você também saiu fora dessa destruição. O Eterno quer falar para todos vocês que assistem o canal Espírito Santo Ministro e Azeite na Lâmpada, que o sol já está anunciando o fim do mundo. A lua de sangue, como diz aí, lua vermelha, também está anunciando o fim do mundo. E vocês podem ter certeza que que o Eterno não é desse mundo, o Eterno não é dessa terra, o Eterno não tem nada a ver com essa terra, nada a ver com esse mundo. Esse mundo é unicamente o palco da decisão, aonde quem vai ser lançado no lago de fogo e quem não vai. O Eterno já está vindo, ele já está chegando. E o lago de fogo já está subindo. O lago de fogo vai cobrir essa terra. O sol, a lua, já está anunciando. O julgamento está chegando, o juízo final está chegando, o fim dessa terra está chegando. Então, o que o Eterno está fazendo através desses dois canais? Fazendo a última chamada, avisando a vocês, anjo arrependido. O fim está chegando. Os demônios e Lúcifer, a morte, estão condenados ao lago de fogo. A morte deles já está chegando, onde eles vão passar a eternidade. E vocês, anjo arrependido, vocês querem ir com eles? Se vocês não vierem para a palavra, se vocês não se voltarem para as escrituras sagradas, se vocês não se voltarem para esses dois canais, vocês não têm escolha. Vocês não têm escolha. O lago de fogo não é uma escolha para vocês. Se vocês achar que vocês podem escapar do lago de fogo, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Porque quem está com o demônio no seu corpo, o demônio já é a morte. Então você já está condenado ao lago de fogo. E ao Yeshua, a morte dele, ele ter vindo aqui na terra, ele trazer a palavra, foi para lhe salvar dessa morte eterna. Então, anjo arrependido, você não tem saída. Ou você vai para o lago de fogo, ou você vem para esses dois canais e para a palavra do Eterno. E ou você se prepara para participar do arrebatamento, ou você fica para dar a sua vida para ser salvo. Mas não se esqueça, o lago de fogo estará sempre à sua frente. Não queira ir para lá. Esses dois canais, o propósito desses dois canais é lhe lembrar do lago de fogo. É lhe lembrar da segunda morte, que o lago de fogo está chegando. E ao ponto que o Eterno se aproxima, o lago de fogo vai subindo. Porque quando o Eterno chegar nessa terra, ele não vai entrar nesse mundo. Ele não tem nada com esse mundo. Ele sabe onde ele vai ficar. E ele vai atingir a terra. Ele vai alcançar a terra, de onde ele estiver. Então vocês não queiram estar nessa terra, quando o Eterno alcançar a terra, quando o Eterno atingir a terra. Esses dois canais. É a reconciliação. É o chamado para vocês se reconciliar com o Eterno e voltar para o reino do Eterno. Já saiu um leão, saiu do seu esconderijo, e um destruidor saiu das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Esse leão aqui é Satanás, ele já saiu da sua habitação. Desde quando ele veio aqui para a terra, o intuito dele é destruir as pessoas. É destruir você, que é essa cidade. Ele já saiu do seu lugar para fazer de quem? Das pessoas uma desolação, uma destruição. E que ninguém habite nela. Então, aqui essa cidade é seu corpo. Ele já saiu para isso. Quando ele derrubou Adão e Eva lá, ele derrubou para isso. O homem foi determinado a morrer, sair desse corpo e ir para o inferno e depois o lago de fogo.
Então, se as pessoas não voltar para o Eterno, para a palavra dele, vai ser destruído, vai ser desabitado desse corpo e ir para o lago de fogo. E esse leão, ele já saiu. Ele agora habita nos corpos de carne, que é os anjos caídos. Por isso que ele formou as religiões. Por isso que ele veio para enganar aqueles que querem voltar. E é por isso que ele formou a religião através da palavra do Eterno, para que as pessoas pensem que ele está falando para a salvação, mas na realidade não está. Ele está levando as pessoas para a destruição, porque ali tudo é forjado por Satanás. As religiões é dele. E ele está fazendo as pessoas desviar do caminho, que o caminho é vida eterna, não é vida nesse mundo, que é prosperidade e bem-estar. Você pode olhar para os profetas, você não vê esses bem-estar nele. Morava em cabana, não é aquelas coisas de riqueza, daquelas coisas não. Então Satanás ele faz isso, ele coloca as pessoas no intuito de viver bem nessa terra, pensar só nessa terra, mas não pensa nunca na vida eterna. A pessoa parece que não pensa que vai morrer. E para onde essa pessoa vai? Para onde essa alma vai? Então é isso que Deus está querendo. Fale para vocês, volte para a palavra, volte para a vida eterna, queira a vida eterna. A vida eterna está na palavra do Eterno, que a palavra do Eterno é o Filho dele. Por isso que ele mandou o Filho dele em carne, agora nós estamos aqui com a palavra dele, que através do Espírito Santo, ele abre a palavra e nós entendemos o caminho da vida eterna, não o caminho da prosperidade, mas é o caminho da vida eterna. Isso tem que colocar no nosso coração, é voltar para o Eterno. Quem não voltar para o Eterno vai ser destruído, e você não encontra o caminho correto para voltar para o Eterno se não for na palavra dele. Se você for para a religião, você vai estar perdido. Volte para a palavra. O Eterno quer esclarecer uma coisa. Tipo assim, pessoas vão para religiões consultar mortos. Não existe você consultar mortos. Um morto, uma alma vivente que morreu, que é um anjo arrependido, ia para o inferno se não conhecesse a palavra, a salvação, a vida eterna. De lá do inferno, não voltaria na terra nunca mais, porque o Eterno nunca permitiu um morto voltar. Voltar para quê? O que ele tinha mais aqui para fazer? O que um anjo arrependido tinha e tem aqui na terra para fazer é encontrar a palavra, encontrar a salvação, a vida eterna, voltar para o Eterno. Desde quando ele viveu o tempo que teve de vida para viver aqui na terra, ele não envolveu com a salvação, com a vida eterna. Ele não encontrou a palavra. Ele não foi salvo. O que ele vem fazer aqui? O quê? Por que o Eterno permitiria que ele voltasse aqui? Para quê? O que interessa o inferno a alguém que está aqui na terra? O que interessa? E ainda que interessasse, o que alguém de lá do inferno veio dizer aqui? Que não ia mudar nada da vida dele. Ele ia voltar para o inferno do mesmo jeito. O Eterno nunca permitiu quem está morto voltar à terra para dar recado para ninguém, para falar nada com ninguém. Esse negócio de carta de psicografia, que um morto mandou uma carta, os demônios enganam vocês. Os demônios enganam vocês. Psicografia são demônios mentindo para vocês. Olha, o Eterno já falou. Um anjo caído, um anjo morto, ele está aqui na terra em um corpo de carne igual de vocês. Então esse anjo morre, quer dizer, o corpo desse anjo morre, não foi aquele espírito, aquele demônio, aquele anjo caído que estava naquele corpo que morreu. O anjo caído é eterno, o anjo caído nunca morre, é o corpo dele quem morre. Então ele pode vir numa sessão espírita e dizer que ali é o familiar de alguém. Ele pode dizer que ele teve uma vida e agora ele está encarnado em outra vida. Lógico. Ele pode entrar em outro corpo e continuar vivo na terra, porque ele não pode entrar em outro corpo lá e dizer aonde ele está e o que ele está fazendo, ou onde ele esteve e o que ele fez, ou na questão de consultar alguém que está morto, ele vir contar a vida daquela pessoa. Ele estava nela antes dela morrer, porque antes daquele corpo morrer, ele estava naquele corpo, porque ele não pode falar para você o que ele fez naquele corpo. Põe uma coisa na cabeça de vocês, um anjo caído não morre. Um anjo caído não morre. O Eterno pode falar daquele homem do YouTube que morreu, aquele famoso aí que morreu.
Não, ele não morreu. O corpo do demônio morreu. Ele era um anjo caído. O corpo dele morreu. Mas o demônio que estava naquele corpo não morreu. Ele pode entrar em qualquer corpo a hora que ele quiser. Ele pode viver outra vida. Se assim o mestre dele permitir, ele pode chegar no centro espírita e dizer que é aquele homem falando com alguém que foi lá fazer uma consulta. E ele vai falar sim o que ele viveu. Ele estava naquele corpo. Foi apenas o corpo quem morreu, o demônio continua vivo. Os demônios, a morte deles é o lago de fogo, a segunda morte. Demônio não morre, anjo caído não morre. Eles são eternos. É igual você, anjo arrependido, você é eterno. Só que você é uma alma arrependida. Você é uma alma consciência arrependida, porque na rebelião você se arrependeu, lá no reino. Mas o que acontece com você, anjo arrependido? Você pode ir para o lago de fogo também. Você pode ter a segunda morte. Você não muda nada de um anjo arrependido, de um anjo caído. A única diferença é que Yahushua, a salvação, a palavra, veio para te salvar. De quê? De você ir para lá, para o lago de fogo com os anjos caídos. Mas o anjo caído, que não se arrependeu na rebelião lá no reino, ele não vai morrer nunca aqui nessa terra. Ele vai apenas sair de um corpo e entrar em outro, sair de um corpo e entrar em outro. Quando aquele corpo que ele estava vivendo aqui na Terra morrer, ele tem outro corpo para entrar. E ele pode contar que ele reencarnou naquele corpo ali e ele contar a vida que ele viveu no passado. Isso tudo é engano dos demônios. O Eterno quis só alertar sobre isso. Então, quando você vai lá consultar um morto, você vai consultar um demônio que viveu naquele corpo. Que aquele corpo morreu, mas o demônio está vivo. Foi disso que o Eterno quis alertar. Consultar os mortos. Por isso, vesti-vos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Quando o Adão pecou lá no jardim, que o Satanás entrou em Adão e toda na sua descendência, não tem como mais desviar dessa morte. Não tem como você se livrar dela. A única coisa agora é você clamar a Deus, é clamar o Eterno e buscar Ele, porque só através dele, só através da palavra dele, que é viva, pode te viver de novo, porque agora você está morto. Você nasce nesse mundo morto. E quem habita no ser humano é um espírito, fazendo a pessoa pensar nesse mundo, falar coisa desse mundo, viver para esse mundo. Mas quando você acorda, através do Espírito Santo e da palavra dele e de alguém te avisando das coisas, você acorda, agora você tem de uivar e querer essa vida de volta, querer viver de volta. Porque o que está dentro do ser humano é morte. E não tem como livrar dela, a não ser pela palavra. Porque tudo que você vai ouvir aí para fora é morte. Vivo só a palavra do Eterno assim mesmo, através do Espírito Santo. Porque alguém pode ler a palavra para você o resto da vida, mas aquela pessoa, ela não tem o Espírito Santo, a palavra que sai dela é morta também. Então um morto não pode reviver outro morto. É por isso que Cristo ressuscitou. E ele pode vir falar para nós a palavra dele, explicar para nós a palavra dele através do Espírito Santo, que ele mandou de volta para nós. E é por isso que as pessoas revivem, é através do Espírito Santo. Então é isso aí, essa morte não desviou de nós. Então é através de pessoas clamar mesmo, clamar e buscar ele através do jejum. Pano de saco é jejuar, é orar, é se humilhar. Mas muitos não querem fazer isso, que é aquela mesma coisa, a pessoa vai lá para as quatro paredes ou dentro de uma religião e ali não tem diferença nenhuma da pessoa que nunca foi numa religião nenhuma. Só porque ela não fuma e não bebe, qual a diferença tem das pessoas aí que nunca foi numa religião? Ela faz a mesma coisa. Tem gente que não bebe, não fuma, não faz nada. Agora quero ver é a natureza dentro da pessoa, como é que está. Ela tem a natureza do Eterno? Será que ela chega àquele ponto lá igual o Yahushua fala, que se alguém bater na sua face, oferece a outra? Mas a pessoa quer revidar. Ela está dentro das quatro paredes lá, dentro de uma religião, e ela continua a mesma pessoa. Ela está apenas enganada através daquela fé falsa. Porque você tem de mudar é a sua natureza. É o Espírito que está dentro de você. Lembra dos discípulos quando queria tocar fogo naquelas pessoas lá? Que o Yahushua foi lá e o samaritano não aceitou ele? E os discípulos falaram, quer que nós oramos ao Eterno e tocamos fogo nesse povo? Ele falou, vocês não sabem qual Espírito sois. Então,
quando você tem o Espírito Santo, você sabe qual Espírito você tem. Você sabe o Espírito de Deus. Por causa da sua natureza, você percebe isso. Se você não perceber isso, é porque você está dentro de uma religião e você está cego. Você não vê. Como é que eu falo que eu sou do Eterno, alguém me faz mal, sobe uma ira em mim ou eu quero revidar? Eu tenho de olhar para isso. Espera aí, isso aí está errado. Ou o Eterno não faz isso. Então é isso que o ser humano tem de perceber, enxergar. Mas a religião deixa o ser humano cego. E aí onde vai vir a ira do Eterno, que são os demônios, aí está ali habitando e ele vem para destruir os demônios, e a pessoa vai estar junto. Naquele dia ele vai dizer, Senhor, Senhor, em seu nome não preguemos, não falemos novas línguas, não comemos na sua presença. Ele vai dizer, não te conheço, vós que praticai a iniquidade. Ele chama de maldito, vós que praticai a iniquidade. Afastai-vos de mim, porque vós não conheço. É isso que ele vai dizer. Então, abra o olho enquanto é cedo. Olhe para a natureza que está dentro de você. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que desmaiará o coração do rei e o coração do príncipe. Os sacerdotes ficarão atônitos e os profetas estupefatos. Quer dizer, a pessoa quando ela desencarna, ela sai desse corpo, que ela vai conhecer a verdade, ela vai ficar igualzinho esses profetas aí, atônito, espantado, admirado, porque agora ela conhece a verdade, ela sabe da real. Ou o dia que a pessoa morreu, ou o dia que vai ocorrer o arrebatamento. Aí onde as pessoas vão conhecer a verdade, se ela estava realmente na verdade ou na mentira. Porque o que rola fora da palavra do Eterno, se você não lê, é a mentira. Mesmo falando a palavra lá. Mas o que tem lá é a mentira. Ainda que uma pessoa ela vai lá e leia aquele texto para você lá. Vamos supor que ela leia a palavra inteira também. Se ela não tiver o Espírito Santo, não adianta. A palavra está saindo morta. Porque a palavra não diz que a letra é morta, mas o Espírito é que vivifica. É o Espírito Santo que vivifica aquela palavra que quando entra em mim, ela me transforma. Se não houver transformação em você, saia desse lugar. Esse lugar não tem o Espírito Santo. Que na realidade nenhuma religião, o Eterno não fez religião. Ele não fez religião nenhuma. Como é que uma pessoa não tem uma cabeça de pelo menos de pensar que ela vai lá acende uma vela para um santo lá? Por que aquele santo precisa de luz? Ué, ele não é a luz? Ele não está na claridade? Por que ele precisa de uma luz, de uma vela? Se ele precisa de uma vela é porque ele está no escuro. Abre essa mente. Você está acendendo uma vela para um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, para um santo que foi achado sem cabeça. Gente, presta atenção, pelo amor do Eterno. Raciocina. Olha a que grau o ser humano chega. Por isso que a palavra do Eterno fala que o pensamento que é da terra é animal, terreno e diabólico. A pessoa não tem nem raciocínio. Como que a pessoa compra um Deus? Compra um Deus? Que Deus é esse que você compra ele? O que esse Deus pode fazer por você? Que você foi lá e comprou ele? Ou um Deus que você tem que andar levando ele, porque ele não consegue caminhar? Olha, tudo isso não passa da loucura dos anjos caídos, simplesmente para levar vocês para o lago de fogo. Vocês se tornaram irracionais, vocês fazem loucuras, vocês seguem os anjos caídos cegamente. Se não fosse a misericórdia do Eterno, o que seria de vocês? Todos lançados no lago de fogo, porque são irracionais e seguem os demônios aí, fazendo tudo o que eles querem. Mas o Eterno é misericordioso. Mas vocês não podem mais serem tomados como inocente, que vocês não entendem nada. A verdade está chegando para vocês. Os olhos de vocês estão se abrindo. Então o Eterno vai ter mais vocês por inocente. Vocês vêm para os canais e vocês simplesmente agir como se não soubessem de nada e continuar nos caminhos de vocês. Vocês vão se arrepender amargamente.